chillin' like a villain. I go by the name of the Illmatic One. Na transição dos anos 80 para os anos 90, já haviam vários rappers consolidados na cena da música, principalmente lá em Nova York, como por exemplo Hakim, LL Cool J, Big Daddy Kane, KRS-One ou até alguns grupos tipo Public Enemy, Run DMC e o Beastie Boys. Mas lá nos anos 90, o jogo do hip hop mudou bastante, e quem acabou dominando a cena foram os rappers pro lado da Califórnia, principalmente o Dr. Dre e o Snoop Dogg, que estavam fazendo muito sucesso e dominando a cena com o estilo do gangsta funk. Mas no ano de 94, começou a surgir um novo talento jovem lá de Nova York, com uma visão periférica impecável, enxergando as pobrezas e a criminalidade do Queens. A gente tá falando do lendário Nas. Ele foi muito subestimado no início da carreira, mas depois ele lançou um álbum que surpreenderia todos os fãs de rap e se tornaria um dos maiores álbuns de todos os tempos. Em 19 de abril de 94, era lançada a Bíblia do Hip Hop, ou um dos melhores álbuns de rap da história, o grandioso Illmatic. O Nas estava vivendo um dos períodos mais turbulentos e decisivos da sua vida. Ele era um jovem de 19 anos, aprendendo a viver e que infelizmente estava entendendo da pior forma como era a realidade nua e crua nos guetos americanos. Todas as visões e pesadelos que o Nas estava lutando contra tinham um peso doloroso e importante, pois era naquelas situações em que estava nascendo uma lenda, que usaria todo o desconforto americano para transformar em um tipo de poesia muito forte e visionária para o hip hop, pobreza constante, tráfico de drogas, criminalidade e a perda de pessoas que Nas amava. Tudo isso fez que aquele jovem, que até então era inocente, ia virar uma representação não só para os jovens, mas para a maior parte da população de Nova York, entender o que se passava pela mente de uma pessoa que morava em um lugar tão perigoso como aquele. Durante a produção do seu álbum, o Nas já colava com alguns rappers conhecidos lá de Nova York, e colar com esses caras sempre fazia ele ganhar mais conhecimento e cada vez mais credibilidade antes mesmo do lançamento do seu primeiro álbum. Inclusive a estreia dele no rap foi em 91, junto com o Large Pro, durante a clássica Live at the Barbecue. Desde aquela época, muitos já diziam que o Nas tinha um baita futuro e que mandava muito bem. Por causa do seu talento, o lendário DJ Premier conheceu o trabalho do Nas e se ofereceu a produzir boa parte do álbum Illmatic. A partir daí, já era uma boa conquista para a carreira do Nas, pois a maioria das coisas que se envolviam com a produção do Premier já fazia um baita barulho quando era lançado, e enquanto isso, o Nas ainda mantinha seus olhos nas ruas para conseguir ter inspiração nas suas letras. Passando de rádio em rádio e ganhando respeito de cada rapper que ele conhecia, finalmente o Nas conseguiu seu primeiro contrato com uma grande gravadora, assinando em 93 com a Columbia Records, fazendo assim com que ele ganhasse mais chance de se apresentar e mostrar seu conteúdo musical para promover o álbum. E dentro dessa gravadora, o Nas também apresentou alguns de seus amigos que também estavam na caminhada. Entre eles estava o AZ, que também estava confirmado para entrar no seu primeiro álbum. Alguns anos depois, finalmente o álbum Illmatic estava sendo lançado. Alguns estavam triunfando, enquanto outros nem tanto. Na sua primeira semana de lançamento, o Illmatic vendeu 59 mil cópias, estreando na 12ª posição da Billboard 200. E apesar das vendas iniciais terem sido baixas, o Illmatic recebeu diversas críticas positivas, tanto dos artistas quanto dos críticos, sendo considerado assim uma obra-prima e muito honrado pela qualidade da sua produção e pelas letras realistas.
A capa do álbum Illmatic é muito referenciada e homenageada até os dias de hoje, e é preciso ter uma boa interpretação para entender a capa, e até se possível entender o conteúdo lírico e mental apenas através do seu visual. A capa do álbum apresenta uma foto meio apagada, porém muito ilustre do Nas quando era criança, e atrás dele é possível enxergar o bairro que ele cresceu e presenciou toda a sua história, o gueto do Queens. Porém, por trás dessa imagem dele criança, pode conter alguns significados diferentes. Entre eles, pode significar a inocência do Nas sumindo conforme ele foi enxergando os problemas do lugar que ele vivia, ilustrando que o Nas deixou de ser uma criança muito cedo, por entender toda a dificuldade rodeando seu bairro. Em outras fotos desse álbum, o Nas também aparece nesse mesmo bairro, que foi o lugar que ele nasceu e cresceu. O nome do disco também tem uma mensagem profunda por trás. Em uma entrevista promocional, o Nas disse que o nome Illmatic era sinônimo de além de doentio ou também o máximo. E ele também afirmou que o álbum era uma homenagem para o seu amigo Ill Will, que foi morto a tiros quando eles eram adolescentes. E a morte desse amigo foi uma das coisas que mais perturbou a cabeça do Nas durante a adolescência. A partir de agora, a gente vai entrar um pouco na história e analisar cada música desse álbum. A gente vai levar você nessa viagem experimental e lírica que se chama Illmatic. A partir dessa análise, esperamos que você possa entender tudo que fez esse álbum ser nomeado como um clássico supremo do hip hop. A primeira faixa desse disco se chama The Genesis, e ela é uma vinheta de abertura, essa introdução ao ponto definitivo de toda a história que está prestes a ser ouvida. Esse é o ponto do que foi a criação do hip hop em relação ao ponto de estado que estava naquele tempo. Na trilha sonora de abertura, o Nas e seus amigos te levam para uma viagem de trem, simbolizando a chegada do rap para a evolução do mundo e das pessoas. Por isso que a abertura da música se chama The Genesis. Isso é uma referência ao primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, contando sobre a criação da terra e do céu. Só que nesse caso, o Nas está praticamente mostrando o processo de criação do hip hop até começar a história. N.I. State of Mind conta a história de como é viver no estado violento e poluído de Nova York, ilustrando como as pessoas são obrigadas a viver lá para lidar com a bruta realidade de Queensbridge. O Nas mostra o processo de como as pessoas são e o que elas se tornam por conta da violência explícita daquele bairro. Nas demonstra as regras inadequadas que os moradores de seu bairro acabaram estabelecendo com o tempo confuso, e que no fim o Queens acabou sendo esquecido e abandonado pelo governo. Por isso que Nova York se encontra no estado em que estava naqueles anos. Em um verso de State of Mind, Nas deixa isso bem claro. Os negros estão andando pelas ruas e atirando. Hora de começar a revolução e pegar o caminho para Houston. Uma vez que eles vêm distraídos com a Mac-10 e joga na grama. Eu corro igual Cheetah no pensamento de um assassino. Tem negros mais jovens apertando o gatilho, trazendo seus nomes e gangues sem armas não existem mais. Eu nunca durmo, pois o sono é o primo da morte. Eu penso no crime quando estou no estado mental de Nova York. Life is a Bitch é praticamente o outro lado do pensamento de quem sobrevive no bairro do Queens, demonstrando a gratidão de quem consegue ficar vivo morando naquele lugar, pois viver no Queens nos anos 80 não era brincadeira, já que naqueles anos Nova York estava sofrendo com a epidemia do crack e a taxa alta de homicídios. O verso do AZ deixa na cara o que os sobreviventes daquele bairro pensavam. Abre aspas. Visualizo a vida da realidade conforme a atualidade. Foda-se quem é o melhor. Todos dependem da grana para se manter vivos e minha mente está orientada nela. Hoje tô destinado a viver os sonhos dos meus parceiros que já se foram, porque nós éramos jovens morando na quebrada, mas algo deve ter dominado porque todos viraram pecadores. Fecha aspas.
Já o verso do Nas mentaliza o pensamento de uma pessoa agradecendo por conseguir acordar com vida no próximo dia, por nunca saber o quando vai partir dessa para melhor, principalmente por conta da violência. Abre aspas. Eu acordei cedo no meu aniversário, tô fazendo 20 anos e isso é uma bênção. Aquela essência de adolescente tá deixando meu corpo e eu tô renascendo. Minha estrutura física celebra tudo que eu consegui fazer. Vivi um quarto da minha vida e algo divino aconteceu. Fecha aspas. Há quem diga que o verso de seu parceiro AZ ficou muito acima da média e conseguiu superar até o verso do próprio Nas. A maior prova disso é que o AZ conseguiu um contrato com uma gravadora por conta desse verso e anos depois lançou seu álbum de estreia. Mas isso não apaga o mérito do verso do Nas. As representações do Nas sobre o projeto de vida em Illmatic alteram entre momentos de dor e prazer, frustração e desejo por uma vida melhor. A representação disso é a clássica música The World Is Yours. Essa música é uma motivação para todo mundo de Nova York que nasceu no meio da pobreza, mas que ao mesmo tempo tem que se manter firme e ir atrás dos seus sonhos. O Nas tenta idealizar um jovem que vive no estresse constante na sua vida, compreendendo com o sofrimento que passa perante os seus olhos, mas que simultaneamente está focado em virar uma pessoa melhor e marcar o mundo com seu talento e se tornar seus sonhos realidade. Fazendo assim em não deixar os problemas te abalar e ter paciência até chegar o momento certo de cada um. Durante o clipe dessa música, o Nas mostra imagens de pessoas pobres se tornando no futuro pessoas bem-sucedidas. Nessa música, o Nas está deixando bem claro que não importa de onde você venha, pois o que importa é sonhar. Abre aspas. Essa vai para meu mano Will, que Deus abençoe sua alma, e para meu povo do Queens, que Deus abençoe suas vidas. Eu viajo, arranjo mulheres que miram nas minhas fotos de criança, briga com a polícia no parque habitacional, eles lançam palavras que talvez venham do Hitler, e mesmo assim eu continuo leve com meu estilo para ganhar dinheiro e fugir dos tolos. Sou o versátil que as gatas amam, conhecido como a criança de ouro. Esse mundo é seu. Fecha aspas. O refrão da música é cantada pelo Pete Rock, que ajudou a transformar essa música num verdadeiro hino lírico para os sonhadores do Queens. A próxima música desse álbum é a música Halftime. Halftime é um tipo de música diferente dentro do Illmatic. A música mostra o lado mais lírico do Nas, como um compositor violento na letra e um pedestre frio nas ruas de Nova York. Nas diz na música que ninguém consegue bater de frente com ele na rima e nem mesmo se trazer um grupo inteiro para rimar contra ele, pois quando ele pega o microfone, ele surpreende a todo mundo e se torna o melhor rapper que todo mundo já viu. Abre aspas. É desse jeito, você sabe que é assim. Eu tenho estilo e agora você jamais pegará o mic. Quando eu ataco, nenhum exército pode revidar. Por isso que eu reajo e jamais fico parado numa faixa pesada. Eu destruo com as minhas rimas. Eu sou tão louco quanto um prisioneiro matando por uma ligação. Fecha aspas. O Nas assusta e destrói qualquer um que tenta te desafiar nessa música e também coloca ele como um dos melhores rimadores do hip hop. Halftime também foi o primeiro single oficial do álbum Illmatic. Foi lançada no ano de 92 e tem a produção do lendário DJ Premier, que já estava dando um suporte. A próxima música desse álbum talvez segue a mesma lógica da última faixa. Memory Lane tem uma das produções desse álbum que mais chamaram a atenção dos ouvintes. A batida dela é muito atípica, mas não deu trabalho para o Nas continuar colocando fogo em cada rima que ele fazia. Memory Lane também acompanha o estilo mais lírico do Nas. A única diferença dela para Halftime é que na Halftime ele seguia um estilo mais ofensivo e violento, enquanto na Memory Lane o Nas segue o estilo mais consciente. Ele rima e ao mesmo tempo manda umas paradas sobre Nova York.
A próxima música do disco é a One Love, que contém a participação do icônico rapper Q-Tip, membro do A Tribe Called Quest. One Love possui um valor muito sensível e pesado para o Nas, pois vale ressaltar que durante sua adolescência, o Nas não teve um contato direto com o movimento do crime, mas Nas tinha amigos que viviam roubando ou traficando no meio do bairro, e por conta desses parceiros dele, ele fez com que ficasse no meio dessa vivência macabra do dia a dia dos seus amigos. Por causa do crime, seus amigos se dividiam em dois lados, alguns foram para o caixão e outros que sobreviveram foram presos. E por conta disso, o Nas ficou guardando essas mágoas e esses sentimentos dolorosos sobre a vida de seus amigos. E nessa música One Love, ele age como se estivesse escrevendo uma carta para cada um deles que estavam na cadeia. Nas mostra quanto ele sente falta deles e ao mesmo tempo conta a história da vida de muitos deles, chegando até revelar que um deles era pai de família e tinha filho, e que muitas vezes alguns estavam no crime pois precisavam de grana para alimentar suas casas. Abre aspas. E aí, como vai, kid? Eu entendo quão difícil foi fazer seu corre. Quando a polícia veio, você devia ter se escondido no meu apartamento, mas que se foda, mano. Não adianta olhar pro passado, a merda já foi feita. Além disso, você tem um filho. Mas adivinha quem foi morto esses tempos? A sobrinha do Jerome. E o pequeno Rob também tá traficando, saindo com jovens que carregam uma Nines. As noites são mais frias agora. Me diga como está o Cormega. Vocês ainda estão juntos? Fecha aspas. Ainda na mesma música, o Nas escreve uma carta para outros dois amigos que ainda estavam na cadeia. O Nas diz o quanto tem sido difícil viver sem seus amigos junto com ele, e quanto seu bairro mudou sem a presença deles e que o resto do pessoal não estava nem olhando na cara dele, mostrando que a situação só piora. Mas no fim, o Nas deseja força para todo mundo encarcerado, esperança que eles saiam logo da cadeia e que sigam outros caminhos na vida, por viver no crime de Nova York não compensa. What up, kid? I know this is rough doing your bid. When the cops came, you should have slid to my crib. One Time for Your Mind é o estilo de música do Illmatic que mostra o lado bom de viver no Queens. Nessa música, ao contrário de várias outras, o Nas deixa um pouco de lado a parte de falar de criminalidade e violência, mas ele conta como é viver positivamente na sua cidade natal e andar com seus manos na rua sem perturbar ninguém ou sem arrumar problemas. Essa música é a representação de dias melhores em Nova York e o orgulho de ter nascido na quebrada. Agora, na música Represent, o Nas está representando seu lado criminoso no parque habitacional. O Nas não está cantando sobre crimes que ele tenha feito na sua vida, mas ele está cantando sobre o lado impiedoso da mentalidade e das ações de quem comete o crime na sua cidade. É como se o Nas estivesse cantando tudo que ele enxerga sobre o mundo criminoso e tudo que os bandidos fazem por lá. Abre aspas. Mandando logo já a real, qualquer dia aqui pode ser o último nessa selva. Ser pego pelo assassinato ainda será leve, armas atirando para todo lado e os manos correndo. Pontos de encontro na esquina, cheio de bandidos loucos que não se importam. Estamos tomando aquela cerveja e queremos ir embora dessa cidade. Fecha aspas. It Ain't Hard to Tell é a última música do Illmatic. E não tem forma melhor de encerrar esse disco perfeito do que mostrando as habilidades mágicas e multissilábicas para o público. Nessa música, o Nas deixa mais uma prova do baita rapper que ele já conseguia ser no seu primeiro ano de estreia, sem medo de dizer que bateria de frente com qualquer um na rima. Nas faz a exceção de que ele é o tipo de rapper que consegue passar a visão e ao mesmo tempo ser lírico pra caramba. Graças a essa música, a crítica e a mídia abriu a estrada de ouro para fazer o nome do Nas para um dos melhores rappers vivos. Abre aspas. Minha vida significa vida ou morte. Respiro fundo como um atirador de elite e jogo fumaça amarela de Buda e mando verso certeiro. Sou profundo igual o iluminado, brilho igual diamante, espreito com a Uzi até as ilhas, guardando ela em minha jaqueta. Fecha aspas. Illmatic é uma joia rara para a história da música, e é preciso lembrar que tudo isso foi feito e lançado por um jovem no seu primeiro ano de estreia no rap.
Illmatic conteve um tratamento altamente criterioso nos seus assuntos, desde rivalidade de gangues até desolação e devastação da pobreza urbana. O Nas só tinha 20 anos quando o álbum foi lançado, e com uma mente expansiva de um sobrevivente de um dos bairros mais violentos e sangrentos de Nova York, ele se concentra em retratar suas próprias experiências, criando narrativas em primeira pessoa e altamente detalhadas que desconstroem a vida conturbada de um adolescente vivendo nessa cidade. Illmatic também é um disco de apenas 10 músicas, mas o número de faixas não se concentra verdadeiramente com a lírica dele. Illmatic também foi, sem sombra de dúvidas, confortavelmente o melhor álbum de rap daquele ano, despachando a oportunidade dos seus concorrentes e assustando qualquer crítico exigente da indústria. Graças ao Nas, no ano de 94, a coroa do hip hop foi devolvida ao rap da Costa Leste, e graças a esse álbum, muitos nomeiam o Nas até hoje como o melhor rapper vivo ou até um dos melhores rappers de todos os tempos. Illmatic é citado por muitas celebridades da indústria da música como uma gigantesca referência para o mundo e para os guetos, além de ser bastante honrado até hoje. Então, para terminar, a gente precisa dizer um negócio. Se hoje em dia há muitos amantes fiéis ao rap, é ao Nas e a esse álbum que você deve agradecer, pois muitas pessoas começaram a acompanhar a cena do rap por causa desse álbum. Com certeza é um dos álbuns mais influentes da história do rap.